Você sabe o que significa excedentes da seção onerosa do pré-sal? As descobertas na província petrolífera do pré-sal estão entre as mais importantes em todo o mundo nas últimas décadas. Essa província é composta por grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade, de alta produtividade e, por isso, de alto valor, o que coloca o Brasil em posição estratégica frente à demanda mundial por petróleo e gás natural. Em 30 de junho de 2010, a União autorizou a ceder onerosamente à Petrobras o direito de produzir o volume máximo de 5 bilhões de barris equivalentes de petróleo em determinadas áreas do pré-sal. Porém, segundo estudos, essas áreas têm potencial para produzir muito mais que esse volume máximo, daí da denominação excedentes da seção onerosa. As áreas da seção onerosa são ainda maiores que as demais áreas do pré-sal, com destaque para o campo de Búzios. Esses excedentes podem gerar uma extraordinária renda para a União e todos os estados e municípios brasileiros se forem explorados em parceria entre o Estado brasileiro e a Petrobras. Entretanto, o que está sendo proposto pelo governo é que a exploração econômica dos excedentes da seção onerosa seja realizada a partir de licitações que não garantem essa renda. A rodada de licitações de partilha de produção para os volumes excedentes aos contratados sob o regime de seção onerosa está prevista para o dia 6 de novembro de 2019. Este vídeo tem o objetivo de fornecer informações sobre a província petroleira do pré-sal, seu potencial de receita e explicar o porquê a AEPET se opõe à rodada dos excedentes da seção onerosa. Até o momento, as áreas de Lula, Sapinhoá, Parque das Baleias, Búzios e Libra são os grandes destaques da nova província petrolífera, com volumes recuperáveis da ordem de 35 bilhões de barris de petróleo. A descoberta do pré-sal pode representar a agregação de reservas de 176 bilhões de barris de petróleo. A competência técnica da Petrobras, a atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, e a exigência contratual do Programa Exploratório Mínimo nos vários blocos da Bacia de Santos foram decisivas para a descoberta do pré-sal em 2006. De acordo com o Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP, em maio de 2019, a produção do pré-sal, oriunda de 97 poços, foi de 1,674 milhões de barris de petróleo por dia e 68,7 milhões de metros cúbicos de gás natural, totalizando 2,106 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, o que corresponde a 60,7% do total produzido no Brasil. A produção por dia no pré-sal já é bem maior que a produção no pós-sal-mar, que em maio de 2019 foi de 1,145 milhões de barris por dia. A alta produtividade dos poços de Búzios, cuja produção ultrapassa 40 mil barris de óleo equivalente por dia, mostra o extraordinário potencial da província petrolífera do pré-sal e dos excedentes da seção onerosa. São poços com produtividades superiores às da Arábia Saudita, onde há monopólio estatal do petróleo. A descoberta e o desenvolvimento do pré-sal foram fundamentais para que a Petrobras apresentasse o aumento da produção. As outras empresas, ExxonMobil, BP, Chevron e Shell, apresentaram queda de produção. Diante desse cenário, tornou-se evidente que tais empresas têm grande interesse em adquirir direitos de exploração e produção no Brasil, a partir da participação das rodadas de licitação do pré-sal. De acordo com Décio Odoni, diretor-geral da ANP, a região do pré-sal deve ser responsável pela maior contribuição na produção fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, na próxima década. Ele apresentou uma estimativa de crescimento da produção no Brasil até 2026. De acordo com tal estimativa, o Brasil estará produzindo mais de 5 milhões de barris por dia em 2025. A Lei nº 12.276 de 2010 autorizou a União a ceder onerosamente à Petrobras o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo e gás natural em áreas não concedidas localizadas no pré-sal. A cessão foi limitada ao volume máximo de 5 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Segundo dispõe essa lei, a Petrobras tem a titularidade dos volumes de petróleo e gás natural cedidos pela União. O exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos será realizado apenas pela Petrobras por sua exclusiva conta e risco. A ANP
contratou estudos da certificadora independente Gaffney Klein & Associates para avaliar os volumes excedentes ao contrato de cessão onerosa. Segundo esses estudos, esses volumes variam entre 6 e 15 bilhões de barris de óleo equivalente. Considerando que são recursos já descobertos e comerciais, a oferta desses volumes demandará a contratação de inúmeras unidades de produção no curto prazo, que podem gerar importante retorno para os cofres públicos. O contrato de cessão onerosa previa um volume recuperável de 4,997 bilhões de barris equivalentes, mas o volume recuperável total pode ultrapassar 20 bilhões de barris equivalentes. Apenas a área de Búzios, ex-Franco, apresenta volumes recuperáveis de 9,056 a 13,056 bilhões de barris. Dessa forma, apenas Búzios teria sido mais que suficiente para o atendimento do contrato de cessão onerosa, que prevê a produção de 5 bilhões de barris equivalentes. A Petrobras poderia ser contratada pela União sob o regime de partilha de produção ou como prestadora de serviço de exploração e produção dos excedentes da cessão onerosa. Por esse serviço, a estatal poderia receber o valor presente, 206 bilhões de reais. Nesse caso, a receita líquida do Estado brasileiro seria de 900 bilhões de reais. Como 42,7% do capital social da Petrobras é da União e de entes federais, a receita de 900 bilhões de reais deve ser somada à receita de 88 bilhões de reais. Assim sendo, a receita governamental efetiva seria de 988 bilhões de reais. A receita líquida poderia ser dividida entre os entes federativos, de modo que todos os estados e municípios recebessem 30% desse valor, o que corresponde a 270 bilhões de reais. Haveria ainda espaço para pagamento específico para o estado do Rio de Janeiro e seus municípios por serem confrontantes e impactados pela produção dos excedentes da cessão onerosa. Considerando a limitação legal quanto ao volume máximo a ser extraído sob o contrato de cessão onerosa de 5 bilhões de barris e a existência de volumes excedentes aos contratados, o CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, por meio da Resolução número 6 de 18 de abril de 2019, autorizou a ANP a realizar a rodada de licitações de partilha de produção para os volumes excedentes aos contratados sob o regime de cessão onerosa em áreas do pré-sal, a chamada Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa, que está prevista para ser realizada em 6 de novembro de 2019. Em decorrência dessa resolução, que estabeleceu parâmetros técnicos para a licitação, e do artigo 1º da Lei nº 13.586 de 2017, que permite deduções inadequadas na base de cálculo do IRPJ, Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, e da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, como dos bônus de assinatura e dos royalties de 15%, além de deduções em duplicidade, a receita governamental poderá ser de apenas 653 bilhões de reais. Assim, a rodada dos excedentes da cessão onerosa pode causar um prejuízo à União, estados e municípios a valor presente de 344 bilhões de reais. Os percentuais mínimos de excedente em óleo para a União a serem ofertados pelos concorrentes variam de 18,15% a 27,88%, com média ponderada de apenas 24%. Além de baixos, esses percentuais devem incidir por longo período sobre apenas 5% do valor total da produção, pois será permitido que 80% do valor total da produção sejam recuperados pela contratada a título de custo com óleo e 15% do valor total sejam retidos pela contratada para compensar o pagamento dos royalties. Além disso, a contratada pagará à Petrobras uma compensação pelos investimentos já feitos nas áreas, decorrentes do acordo de coparticipação, que serão recuperados pela contratada como custo em óleo. É importante destacar que não há base legal para esse acordo, que foi arbitrariamente criado pela Resolução CNPE número 2 de 2019. Em contrapartida ao baixo excedente em óleo da União para áreas tão estratégicas quanto as áreas da cessão onerosa,
O CNPE estabeleceu altos valores para os bônus de assinatura, que totalizam 106,561 bilhões de reais. Isso, no entanto, é uma antecipação com um alto desconto de receitas futuras para resolver problemas de curto prazo que comprometem as receitas correntes futuras dos próprios entes federativos e do Fundo Social, que destina recursos para áreas de educação e saúde. A rodada dos excedentes da sessão onerosa pode gerar uma participação governamental de apenas 59%, inferior à possível participação governamental da 15ª rodada do regime de concessão do Brasil, da ordem de 60%. Em um cenário de crise fiscal, estados e municípios estão indicando apoio à rodada dos excedentes da sessão onerosa. Esses entes federativos vão receber apenas 9,6 bilhões de reais, sendo 50% para estados e 50% para municípios. Assim, o conjunto dos municípios brasileiros receberá em tese apenas 4,4 bilhões de reais. Assim sendo, a médio e longo prazos haverá perdas de arrecadação dos estados e municípios. Outro grave equívoco da rodada dos excedentes da sessão onerosa é o retrocesso na política de conteúdo local, que faz com que a exploração do pré-sal não contribua para a reversão da alta taxa de desocupação e para o desenvolvimento do Brasil. A AEPET é contra a rodada dos excedentes da sessão onerosa e defende que um bem público de grande valor para o país, como o petróleo dos excedentes da sessão onerosa, deveria ser explorado em benefício de toda a sociedade brasileira. O foco deve ser o interesse público, não os interesses de curto prazo de alguns estados e municípios e da própria União. Conheça o artigo na íntegra: Análise da exploração e produção dos excedentes da sessão onerosa.